Você desligou o microfone, viu, Michel? Você desligou o seu microfone. Ué. Obrigado. Você tinha desativado. Tá me ouvindo, Pedro? Isso, ouvindo perfeitamente. Beleza. Vou tomar já. A todos. Boa noite a todos. Espero encontrá-los todos bem, né, para esse segundo dia do SDC, né? Saia do comum, né, da nossa mentoria. Estão todos me ouvindo? Por gentileza, quem estiver me ouvindo, abra o som e diz, ok, estou ouvindo. Ouvindo perfeitamente. Tatiane, Josi, por gentileza, o Everton, o RM, né? Aqui é RM, não estou vendo a foto, mas RM. Vocês conseguem me ouvir? Ouvindo, Dr. Carlos ouvindo. Ok. Everton, Josi. Sim, estamos ouvindo. Ótimo, ótimo. Bom, uma ótima noite para vocês. Vamos iniciar aqui o nosso diálogo. Eu sou uma pessoa muito de gente, né? Então, eu particularmente não gosto muito de monólogo, né? Eu acho que o monólogo, em dados momentos, ele é ruim, né? Principalmente num momento como esse. Monólogo é quando só uma pessoa fala e os outros escutam, né? O diálogo é quando a gente se interage. Eu sou muito adepto ao diálogo. E queria adiantar para vocês que eu não vou fazer uma apresentação formal minha, ou pessoal minha, mas basicamente eu sou casado com a Vanessa Matsuda, né? Sou pai da Yasmin Matsuda e do Pedro Henrique Matsuda. São os meus dois anjinhos aí que Deus me deu, né? Tenho uma família linda, uma família que eu amo. Tenho uma administradora de hotéis. E é isso. O demais é o que a gente corre atrás. O demais é o que a gente apanha, né? Que é importante na vida não é o quanto você sabe bater, é o quanto você aguenta apanhar. Né? E a gente apanha bastante todos os dias, bem dizer. E o Pedro, eu queria fazer um agradecimento ao Pedro por ter me ajudado aí a ter feito toda a conexão, porque eu tive um probleminha com o meu áudio, ele não estava conseguindo me ouvir nos testes, ele me ajudou. Muito obrigado, Pedro. E eu tenho algo que eu penso, que eu reflito bastante, que é não confie na tecnologia presente, né? A nela é uma gota da baba de Caim, né? Então, é bem estranho esse negócio de tecnologia, porque a gente está sempre, se a gente não cuidar, a gente está sempre sendo pego pelo contrapé. Bom, enfim, vamos lá. Eu não vou aqui passar nada muito enfadonho. Eu acho que o diálogo, ele enfadonho é aquele que é muito maçante, chato, né? Eu não vou passar nada que seja muito enfadonho, porque todos participam e a gente troca
e cresce juntos, né? Acho que vida é isso, né? A capacidade de partilha, né? A gente partilhar aquilo que sabe. Eu sei uma menor coisa, vocês sabem muito mais, evidentemente, a gente troca e cresce, né? Eu acho que a capacidade de crescer, de avançar na vida, é ter essa capacidade de partilha mesmo. Então, isso é muito importante. A gente falou, né, sobre o brilho no empreendedorismo, foi esse o tema que a gente utilizaria, mas está muito ligado ao nosso propósito de vida. Eu converso muito com o Dr. Carlos, né? Eu sou ainda um pouco mais jovem que o Dr. Carlos na questão de idade, também, né? E a gente sempre troca muitas ideias, a gente faz muitas reuniões, né? A gente fala muito sobre vida, sobre propósito de vida, né? O que a gente pode fazer para melhorar o entendimento, né? A gente discute muito fazer com que as pessoas se interessem por um assunto que interessa a elas, né? Que é sair do comum, que é basicamente sair do comum. Então, esse insight que o Dr. Carlos teve de criar esse grupo, né, foi muito bacana. E quem às vezes sabe aproveitar as oportunidades que a vida lança para a gente, são as pessoas que geralmente lá na frente vão sair na frente e vão ser os sortudos, né? Que geralmente nós, que às vezes corremos muito atrás, somos considerados lá na frente depois como sortudos, né? Então, só que não sabe se a gente estava na madrugada acordado ou se estava dormindo, né? Se estava trabalhando ou se estava dormindo. No meu caso, eu passei a madrugada passada acordado, trabalhando por conta do fechamento do mês, fazendo auditoria na empresa. Então, eu queria entender, eu queria passar para vocês também, na verdade, se você sabe o que é brio, né? O que é brio? O dicionário diz o seguinte, que o brio é o sentimento de honra, né? De dignidade, de valor, de amor próprio, né? Essa é a definição do dicionário. A definição do Michael é insatisfação positiva. Eu defino brio como insatisfação positiva sobre nós mesmos. Veja, a insatisfação daquilo que a gente faz, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente quer para nós mesmos, é uma condição. A insatisfação positiva é aquilo, pô, não dá para melhorar. Por mais que esteja bem, dá para melhorar. Porque quando a gente começa a achar que está tudo muito confortável, e não falo nem de estar na zona de conforto, porque eu tenho uma visão um pouco diferente relacionada à zona de conforto, a gente fala, pô, tá tudo muito 100%, tá tudo muito legal, alguma coisa pode acontecer de ruim, né? Alguém pode estar se preparando para te derrubar, cuidado. Então, então a gente vai denominar o brilho daqui para frente como aquilo que eu chamo de insatisfação positiva, tá? E a base do que é o empreendedor, né? Do que é empreender, né? Empreender, basicamente, é a capacidade que uma pessoa tem, né, de identificar problemas e criar oportunidades, desenvolver solução e investir recursos na criação de algo positivo. Então, brilho no empreendedorismo é você ter aquilo que nós chamamos de insatisfação positiva para fazer as coisas acontecer, que é o empreendedorismo, que é empreender, né? Nós estamos, tá muito em voga, né? Na verdade, passou um pouco aí já essa condição do novo coronavírus. E se vocês observam, a gente polarizou muito a ideia, né, do isolamento, né? Uma parte da sociedade disse que o isolamento tinha que ser vertical, outra parte da sociedade disse que o isolamento tinha que ser horizontal, quando na verdade o isolamento ele nunca foi vertical nem horizontal. Não é, nem todo mundo fica em casa, nem todo mundo sai para trabalhar a todos os custos. O isolamento sempre foi seletivo, né? A base de testes diários, a base de seleção diária, era como a gente deveria ter tratado desde o início, talvez nós não perderíamos tantas vidas, né? Eu particularmente perdi alguns amigos e talvez eu perdi, evidentemente, talvez o melhor amigo que a vida me deu, né? Nesse período aí para essa doença. Então é algo que a gente precisa respeitar, a gente precisa ter o cuidado, a cautela, né? De estar sempre atento aí em relação a onde a gente frequenta, né, o local que a gente frequenta, etc. e tal. Então, fica um aviso, a gente não pode parar, porque a gente depende, né, nós não podemos parar, nós dependemos do nosso trabalho, mas todo cuidado, ele sempre é muito bem-vindo, né, nessa questão. Então, fica aí a minha orientação a todos, né. Eu acredito que todos aqui já ouviu falar em... Por favor. Eu acredito, bom, vamos lá. Eu acredito que todos aqui já tenham visto falar na palavra idiota e na palavra político,
Você vai falar, Michael, mas o que está ligado à palavra idiota e à palavra político dentro de um tema de empreendedorismo? Está ligado diretamente. Eu diria para vocês que da mesma forma que a torta tem que ter gosto de... Uma torta de morango tem que ter gosto de morango, é isso que se espera dela. Esse tema está ligado... As duas palavras estão ligadas diretamente ao empreender, né? Porque quando a gente discute a ideia e correlaciona a ideia do brio para empreender, ou seja, da insatisfação positiva para empreender, e quando eu falo da insatisfação positiva para empreender, eu tenho às vezes, eu até dou uma pausa nas minhas falas, porque eu vejo as coisas muito claro para mim. Então, se eu falar da forma como eu vejo claro para mim, no que eu faço, no meu negócio, no meu métier, ou seja, no meu campo de mercado, no meu campo de atuação, eu estaria sendo, no mínimo, arrogante, porque eu acho que o único hoteleiro aqui do grupo sou eu. Então, assim, tudo que eu disser daquilo que funcionou para mim, seria só falar, porque funcionou para mim. Eu não posso falar de operar alavancado dentro do mercado hoteleiro, eu não vou poder falar do mercado de ações de debêntures no mercado hoteleiro. A gente precisa falar do quê? Daquilo que nós mentalizamos, e em cima disso, cada um cria suas próprias estratégias, suas próprias ramificações de ideias, né? Então, a gente precisa ter muita cautela quando a gente vai falar de uma estratégia de mercado, vai falar de um determinado tema, para a gente não ser muito, enfadonho, porque quando você fala de um assunto que só você domina, é horrível, porque às vezes tem alguma pessoa, eu não sei, eu não conheço, e talvez possa estar vendendo hoje bolo, então precisa ter uma estratégia de como vender bem um bolo, né? Como alavancar, como vender mais o bolo que eu vendo na rua, ou para os vizinhos, ou na minha padaria, enfim. Então, assim, a estratégia que eu uso para o meu negócio não serve para quem trabalha na padaria. Mas o que nos conecta? O que nos conecta é a vontade de vencer. Porque cada um dentro do seu negócio tem a vontade de vencer. Cada um dentro da sua atividade profissional, digo, né? Tem a vontade de vencer. Então, é muito importante que a gente tenha algumas bases do que é a vontade de vencer. Ontem o Dr. Carlos, ele abordou alguns temas, né? Algumas 10 tópicos, pelo menos, a gente falou sobre o simples, né? O que ele acha, né? Principalmente a parte do vitimismo, né? Isso que a gente precisa ter. Eu acho que de tudo que a gente discutiu ontem, a gente precisa ter mais cautela com o vitimismo, né? Aquela questão do Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim e sou assim. A gente tem que ter muita cautela com essa condição. Mas, basicamente, é a gente entender onde nós estamos, onde nós queremos chegar e qual a estratégia para chegar lá, né? Então, assim, cada pessoa vai traçar a estratégia que melhor caber a você, né? Michael, eu achei que você fosse vir aqui para dar umas dicas, né, de como ser feliz, de como ganhar dinheiro. Eu sinto muito, eu não tenho nenhuma dica para ninguém ser feliz e não tem nenhuma dica para ninguém ganhar dinheiro. Mas não tem nenhuma dica, nenhuma. Porque o que funcionou para mim não vai funcionar para você. O que funcionou para você não funcionaria para mim. Então, eu não posso dar nenhuma dica, né? Não existe uma tabela elencada, né, dentro do caminho, né, do sucesso. Isso pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Porque se tivesse, no outro dia também ela estaria obsoleta, porque não existe tabelas elencadas de como alcançar o sucesso. Evidentemente que tem alguns caminhos, que aí a gente vai falar, que ele serve, que ele se aplica, por exemplo, o se dedicar. A dedicação é um caminho para o sucesso, uma boa chave para o sucesso. O foco é uma boa chave para o sucesso. Hoje nós vivemos na era da tecnologia, onde as empresas têm uma grande dificuldade de colaboradores, por exemplo, que usa celular, né, dentro do ambiente de trabalho, né? Isso são coisas que a gente precisa ir pensando e ressignificando, né? Hoje nós vivemos a emergência de múltiplos paradigmas. Você está usando o celular no ambiente de trabalho para fins não profissionais, você precisa ser decente e ir embora. Porque é absolutamente nojento que você ofira os rendimentos da empresa que você trabalha, ou é absolutamente nojento você deixar que alguém ofira os rendimentos da sua empresa. Então, essa pessoa
que não se dedica ao negócio, ela tem que se decidir ir embora. É absolutamente nojento viver com aquilo que se tem, sem que se respeite quem paga. Né? Então, e às vezes por trás de tudo isso a gente não sabe o esforço que é feito. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, o que eu estou querendo passar aqui para todos, basicamente, é a gente entender que o foco dentro do negócio, a determinação, o objetivo. Se você me colocar para operar um cérebro hoje, eu vou ter sérios problemas, eu não sei fazer isso. Mas se você colocar para fazer uma raiz do delta, eu sei fazer um cálculo da raiz do delta. Eu sei qual a capital da Tanzânia, eu sei como se identifica a mitocôndria, na base, evidentemente. O peso atômico do bário, eu sei calcular. Então, essas coisas básicas, que também diz respeito certamente ao que eu faço no meu cotidiano, é óbvio que eu vou correr atrás. É óbvio que eu preciso entender para poder, inclusive, gerir melhor aquilo que é meu. Entende? Então, a gente tendo essa base, que é muito simples, é muito elementar, eu até diria, na questão da gente ter o comprometimento com o negócio, vieram me perguntar um dia, Michael, por que você paga 1.300 para um colaborador e para um outro colaborador você paga 5.000 reais? Eu já tinha resposta, evidentemente, porque a gente faz análise, né? Trabalha com pessoas, a gente tem que ter esse tipo de resposta. Aí eu falei, olha, basicamente, eu prefiro pagar 5 para quem me entrega 100 do que pagar 2 para quem me entrega 5. Entendeu? Então, assim, dentro do negócio, da estratégia, evidentemente, a gente promoveu o nosso marketing pessoal. Dentro do empreendedorismo, é muito importante que a gente saiba desenvolver o nosso marketing pessoal, a seriedade como a gente trata as coisas, né, privada, as coisas privadas dos outros, principalmente, né. Eu tenho administrador de hotéis, sou investidor também, tenho outros negócios, e também estou abrindo agora um novo projeto aí na área da academia, né. Então, é muito importante que a gente tenha essa estratégia, que a gente tenha essa base, que a gente saiba também lidar com as pessoas, porque também nem tudo é ferro e fogo que se leva, né? Em alguns momentos a gente precisa entender qual é o momento correto de ser flexível, qual é o momento correto de tratar as coisas diferente, de forma diferente, né? Então, algo que eu pediria para vocês entenderem, se possível, mentalizar e memorizar isso, prefira pagar 100 para quem 5 para quem te entrega 100, do que pagar 1.200 para quem te entrega 3, 4, 5, porque o 1.200 está muito caro e o 5 está muito barato. Então, até se você colocar mais para os que tem 5, se colocar 10 para quem hoje ganharia 5, é muito melhor, porque ele está te entregando 100. Então, você está pagando 10% de toda a produção que ele está te dando, todo o resultado, entende? Então, a gente precisa ter essa base, a gente precisa ter essas noções básicas, que basicamente é o seguinte: eu tive um diretor na rede de hotéis Vila Rica, no qual fui gerente geral regional. Aos 23 anos, eu já gerenciava 3 hotéis, né, no Brasil. Então, passava um mês em Campinas, um mês em Belém do Pará, hora ia para Curitiba, hora ia para Porto Alegre, hora estava em Itajaí, hora estava em diversas cidades. E até que veio o insight de abrir a minha própria administradora. Na verdade, já era um sonho, né? Eu era CLT, mas eu tinha uma cabeça de pessoa jurídica, né? De CNPJ. Então, eu sempre pensei muito em ganhar, e particularmente quando você é muito adepto ao sistema seletista, né? O sistema seletista, ele te deixa um pouco acomodado, porque, olha, eu tenho uma garantia de 6 mesinhos aqui, eu tenho não sei o que ali, tem meu fundo de garantia, se acontecer alguma coisa. E aí, evidentemente, que você tem certa segurança, né, entre aspas, né? Mas, no final, quem ganha dinheiro, de fato, é o patrão, né? Porque você nunca vai ganhar mais que ele nesse sentido. Poxa, Michael, mas isso é ter olho gordo nas coisas dos outros? De forma alguma, né? De forma alguma. A gente fazer o melhor nas condições que a gente tem, né? E procurar o melhor com as condições que a gente entrega. Então, isso é muito importante. Tudo ok por aqui? Tudo ok, Michael. Mete bronca aí, tá dando para entender de uma maneira bem clara, bem transparente e específica. Tô amando a mentoria. Muito bom, viu, Michel? Ótimos insights, cara. Vamos lá.
Então, basicamente, é isso. Então, eu moro aqui num bairro onde tem bastante árvores, né? Então, se eu fosse falar para vocês que o que é bom para mim, eu adoro a natureza, né? Então, o bairro que eu moro é muito bom para criar meus filhos, né? E eu adoro sair pelas ruas aqui do bairro, ver os verdes, ver passarinho cantando. Moro muito do lado, bem dizer, do Parque Ecológico aqui de Campinas. Então, é muito agradável e tal. E isso me deixa bem, isso me deixa feliz. Então, eu chego no trabalho já bem, porque eu passei por ruas ali bem arborizadas, tal, não sei o quê. Fui, peguei a pista, peguei a rodovia, né, já programando o meu dia. Isso, então assim, basicamente o que me faz feliz e o que me faz correr atrás, o que me faz querer correr atrás e me manter todos os dias. Isso funcionaria para o Dr. Carlos, funcionaria para a Josi, funcionaria para o Elivelto? Talvez não. Isso funciona para mim, o que funciona para ele talvez não funcionaria para mim. Então a gente precisa encontrar, né, o nosso próprio ninho, né, para a gente fazer a nossa casa. Então basicamente aquilo que eu queria falar para vocês sobre a política, que ela está relacionada, porque hoje nós invertemos um pouco da razão do negócio, né? Se você observa o sentido etimológico, né, a raiz, sentido etimológico é a raiz da palavra, né, de onde veio, de onde nasceu aquela ideia, aquela palavra. A palavra político, ela vem do grego, né, do politikos, né, que basicamente significa aquele que cuida, né, aquele que protege, aquele que se interessa pela vida coletiva, né. E o idiota, né, que é o idiotés, é aquele que desinteressa, aquele que descuida. Então a gente hoje conseguiu inverter, porque se você vê uma pessoa cuidando, o que a gente costuma falar para a pessoa que está cuidando da outra, do próximo? Pô, cara, deixa de ser idiota, né? E entende? Então quando você vê alguém querendo fazer e tal, e não ir no negócio, fala, pô, esse cara é politicão, né? Então a gente inverteu o sentido da palavra. O idiota hoje é o que cuida, o político hoje é o que descuida. Mas se a gente pega lá, eu vou até ler aqui um texto que eu até escrevi aqui, os gregos chamavam a pessoa que não acreditava na vida coletiva e que achava que a razão da vida era cada um por si e Deus por todos, os gregos chamavam, né, de idiotés, o que eu falei. Da onde vem a palavra idiota, né? A palavra idiota na origem significa aquele que está fechado em si mesmo. E eles davam um outro termo para quem participava da vida em comunidade, que queria atuar. Pessoas que achavam que o ditado que vale a pena na vida é um por todos e todos por um. A este, os gregos chamavam de políticos, né, de politikos, né, ou seja, político. Eu diria para vocês, é sério, aquele que participa da vida na cidade, né, aquele que participa da vida na comunidade, o idiota é o que se fecha para si. O político é aquilo que se abre para o negócio. Tá? Nós estamos vivendo aí, está muito próximo às eleições municipais, né? Então a gente precisa pensar muito nisso, né? Então na Grécia clássica, né? O idiotés não participava de assuntos comunitários, né? Não participavam de assuntos que era interessante para um todo, né? Então, basicamente, ok, a gente falou sobre esse assunto, então é muito importante a gente separar e vincular, e aqui eu vou amarrando o nosso conhecimento, basicamente a ideia do que está ligado. Vocês estão me ouvindo? Desculpa, parece que falhou aqui. Tô Ouvindo ouvindo. perfeitamente. Ótimo. Então, basicamente, ótimo. Então, basicamente, a gente tá ligado, tem que estar muito ligado para não praticar, né, a inversão dos valores, a inversão das palavras, né? E política, de fato, para não ser idiota, né? Porque um bom empreendedor, ele acaba sendo, de certa forma, um político. Ah, Maico, mas é aquele cara que agrada a todo mundo, aquele cara que paga cerveja no bar, aquele cara que compra colete de time de futebol, sei lá. Não. É aquele que age com todos, é aquele que faz acontecer. Aqui no Brasil, novamente, nós misturamos um pouco, né? Porque a palavra política, para a gente, parece só um pouco suja, né? E quando não, ela é linda na sua raiz, né? Nós a transformamos, talvez, numa ideia um pouco deturpada, né? Mas ela é linda na sua raiz. Então, a gente precisa ter cautela e ter
o determinado e o devido capricho, né, para a gente não apequenar uma vida que já é curta, né, por si só. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse tema? Senão a gente avança. Vamos lá, então. Pode avançar, Marcos. Claro. Nós temos uma base muito importante, né? E é muito importante a gente não ter cuidado, ter o devido cuidado, quero dizer, né? Ontem eu vi a Josi postou lá no grupo, achei muito bacana, inclusive, a participação dela, ela dizendo que ela tá correndo atrás, poxa, a Janaína falou também, poxa, eu me redescobri depois do término do meu casamento, porque às vezes a gente vive experiências que às vezes é importante a gente passar por essa experiência até para a gente sair mais forte, né? A gente fala, poxa, só fui prejudicada, a gente já entrou no vitimismo. O que a gente tirou de lição de tudo isso? Não importa o que a vida fez com você, importa o que você fez com que a vida fez com você, né? Então, é muito importante a gente ter essa base, né? E é muito importante também, principalmente para as mulheres, eu acho, né? E as mulheres, eu acho que hoje o relacionamento, para ele dar certo, precisa ter uma cumplicidade. Então, é muito importante que, principalmente os homens, evidentemente, mas as mulheres, eu acho que na sua maioria, né, no caso, precisa ter muita cautela para não misturar humildade com subserviência, né? Porque a gente, às vezes, ainda hoje vê, né, muitos relacionamentos que os homens querem se impor, querem tal. E a mulher também tem que estar no campo do negócio. É por isso que a gente não vê tantas mulheres no campo do negócio, às vezes, porque às vezes as mulheres ainda têm aquela ideia que a mãe ensinou, que a avó trouxe e tal. Mas não, as mulheres pensam muito bem, às vezes muitas mulheres pensam muito melhor que muitos homens também. E, em suma, na minha opinião pessoal, não sou, não sou como fala, eu não sou feminista, né? Mas eu acho que as mulheres têm muito mais capacidade de gerir as coisas, de diálogo do que os homens. Porque o homem é meio que o grão em algumas coisas, isso é ruim para a vida coletiva, tá? Então, a gente ter a cautela de não misturar a humildade com a subserviência. Humilde é aquele que sabe que não sabe tudo. Humilde é aquela pessoa que sabe que não é a única que sabe. Humilde é a pessoa que sabe que a outra pessoa sabe o que ela não sabe. É aquela pessoa que sabe que ela e o outro saberão muitas coisas juntos. E a pessoa humilde por si, ela é aquela que sabe que ela e o outro nunca saberão tudo que pode ser sabido. É claro? Humilde é a pessoa que sabe que não sabe tudo. É aquela que sabe que não é a única que sabe. É aquela que sabe que o outro sabe o que ela não sabe. É aquela que sabe que ela e o outro saberão muitas coisas juntos. E por fim, humilde é a pessoa que sabe que ela e o outro nunca saberão tudo que está aí para ser descoberto, né? Tudo que pode ser sabido. Então, é muito importante. Então, humildade sempre, subserviência jamais. Subserviente é aquela pessoa que se dobra a tudo que falam para ela, né? Hoje nós vivemos aí a emergência de múltiplos paradigmas, né? Muitas coisas acontecendo. Hoje, por exemplo, eu abri uma plataforma, isso é um paradigma para mim, pelo menos, né? Eu abri uma plataforma, abri o Google Meet e achei que eu estivesse abrindo o Zoom. E o Dr. Carlos falou, olha, acho que isso aqui não é a plataforma correta, né? E aí o Pedro gentilmente me ajudou com abrir outra plataforma, né? Então, assim, a gente precisa ter essa cautela. Isso é um múltiplo paradigma. Você está aqui me ouvindo, você tem coisas sérias para fazer, está aqui ouvindo esse cara falar, e aí você precisa, vamos dar um exemplo aqui do que é uma emergência de múltiplos paradigmas, né? Cuidado, a gente precisa ter muito cuidado com as mudanças, porque as coisas mudam e mudam com uma velocidade estrondosa, né? Você está me ouvindo aqui, você tem coisa séria para fazer e do nada você fala, poxa, eu preciso dar um pulo ali na farmácia, estou sem carro aqui, eu vou pegar um Uber mesmo, você chama Uber pelo aplicativo, ele vem, entende e tal. Você entra no carro de trás e acontece uma coisa engraçada no Brasil, né? Que é o Uber vai calado, né? E geralmente os taxistas e os Ubers, eles gostam de conversar com seus passageiros. No meio do caminho, você vai tocar a costa dele porque ele está entrando numa mão errada e você fala, olha, a direita que você entra, não é a esquerda. Quando você tocou a mão nas costas dele, ele terceu o volante para a esquerda, jogou o carro em cima, quase atropelou duas pessoas, e quase bateu no poste, ele parou, e ele estava ali respirando forte, e você pediu desculpas, evidentemente, e você falou,
Dá para voltar? Estamos ouvindo, Michel, só que, se eu não me engano, o seu vídeo está travado. Ah, o meu vídeo está travado? Então, peraí, deixa eu abrir aqui. Eu achei que tivesse caído. Peraí. Vamos lá. Voltou? Voltou sim. Ah, bacana. Então, quando você tocou nas costas dele, ele terceiro volante, evidentemente, ele jogou o carro na calçada e você falou assim, olha, você me desculpa, eu não queria te assustar. Ele falou, não, desculpa eu. Aí você falou assim, mas por que desculpa eu? Ele falou, não, porque hoje é meu primeiro dia no Uber. Ah, é? Seu primeiro dia no Uber? O que você fazia? O que você fazia antes? Né? Ele falou, então, antes eu dirigia carro funerário. Entendeu? Cuidado com a mudança. É que é algo tão novo que ele achou que fosse um morto tocando nas costas dele. Né? Um defunto, um cadáver tocando nas costas dele. Então a gente precisa ter cuidado, essa é a mudança dos paradigmas, essa é a emergência dos múltiplos paradigmas, e daqui para frente não acho que vai ser mais fácil, vai ser muito mais difícil as coisas, só que vai ser muito mais legal para quem está correndo atrás, e para quem no mínimo tem um pouco de dedicação, no mínimo um pouco de comprometimento, um pouco de foco, não precisa ter lá, não precisa ser o melhor. O Binho Barrichello sempre foi segundo, só que ele está bem. Entende? É muito importante a gente ter essa ideia, essa noção, né? E também a base principal do humilde é saber que tem dúvida. Acho que o caminho, eu estava até falando no grupo, o caminho para o conhecimento é saber, aprender a falar, eu não sei, né? Porque não tem outra palavra para você dizer na vida para você aprender a não ser eu não sei. Se você não fala eu não sei, a pessoa não vai te falar o que ela sabe. Então, olha, eu não sei, me ensina. Então, é muito importante a gente ter essa humildade. Poxa, mas você nunca, a gente também, evidentemente, não pode ser uma pessoa que não sabe, que não sabe tudo o tempo todo, né? Evidentemente, não é isso que eu estou falando. Mas o caminho para aprender é saber falar eu não sei, né? A gente tem que ter muito cuidado com quem não tem dúvida, né? Quem não tem dúvida não inova, não avança, não cresce. Gente que não tem dúvida fica tão e tão somente, como eu falei ontem, um grande passado pela frente. Isso é algo que vale muito a gente meditar, né? Gente que não tem dúvida fica tão e tão somente um grande passado pela frente. Ah, mas lá no meu tempo era assim. Ah, não, mas é que na outra empresa que eu trabalhei, a gente fazia assim, amigo, você não está naquela outra empresa, você está num novo sistema, você está numa nova filosofia de trabalho, você está numa nova política. Então, se adapta e faça o melhor e se dedique. Ah, então vou só cumprir minhas atividades. Não, traga propostas, se atualize, mostre para quem manda no negócio lá, que às vezes não é nem o seu chefe imediato, mas mostra que você é capaz, que você pode chegar lá. E que você tenha, e que você merece determinada oportunidade. Então, o dinheiro ele vem naturalmente depois através dos nossos esforços, né? E algo que a gente nunca pode deixar de ser é fiel aos nossos valores, né? Aos nossos princípios, né? A família, evidentemente, eu digo também que eu acho que é muito importante, a Deus e a família, está sempre muito atento. É evidente que a gente, em alguns momentos, a gente tem algumas dúvidas, né, internas, mas é muito importante que a gente não desanime, né, não entregue os pontos, né. Às vezes a gente não sei vocês, mas eu na minha época de escola, né, eu lembro que eu fui falar, tinha um texto, tinha um Juca na escola lá, que a gente foi brincar tal. Juca eram uns jogos que a gente fazia, que a gente chamava de jogos universitários, que é a mesma coisa que tem na faculdade, mas era na escola pública que a gente estudava, então a gente queria dar uns nomes e tal, e pensou no Juca. E aí o professor, ele deu alguns textos mais complexos para a gente ler, e aí eu voltei pro professor no outro dia, ele falou, vocês vão ler essa página aqui, vocês vão interpretar e tal. E aí o professor falou assim, vocês vão interpretar toda essa base, todo esse texto aqui, depois amanhã vocês vão trazer o resumo daquilo que vocês entenderam. E para mim ele me deu uma frase, né, que dizia o seguinte, o circuito de consagração será um tanto mais eficaz quanto maior a distância do objeto consagrado.
E o mais engraçado, essa frase estava escrita em francês, né? Le circuit de concentration sociale se rend d'autant plus efficace selon la distance des objets accomplis. E eu falei, pô, professor, não entendi. Ele falou, pô, mas como você não entendeu? Essa é uma frase elementar, né? Então, eu não aceitei, né? Evidentemente, eu fui para casa, e não é possível, cara. Você volta para casa e não vai querer nem ir no banheiro, né? Você já vai direto para a mesa e vai querer interpretar. Então, é esse bril que eu tô falando, esse bril porra, como o cara vai falar pra gente que a gente não sabe? Cara, você não entende, você é mesquinho. Como o cara vai falar isso para você? Se você vai deixar passar em branco. Evidentemente, não é brigar com a pessoa, não é isso que eu estou dizendo. É você ter insatisfação positiva com você mesmo de ir atrás de entender o que ele quis dizer. Porque se a gente pensa, por exemplo, bem relacionado ao nosso próprio grupo aqui, que o Dr. Carlos fez. Ele correu atrás, criou o grupo, trouxe pessoas engajadas, pessoas que estão dispostas. No mínimo, se você falar, olha, eu não aprendi nada com esse grupo, no mínimo você também não perdeu nada. A gente está sempre absorvendo, está sempre crescendo, até com os erros do Michael, do Dr. Carlos, de qualquer um outro, a gente está aprendendo. Poxa, mas ele falou algo que eu não concordo. Até com a discordância a gente está aprendendo. Então, é muito importante essa condição, né? E aí, tudo isso que a gente está falando aqui, eu acho que ela se resume na causa real da nossa existência, que é ser feliz, né? Mas por que eu vou me empreender, vou dedicar tantas horas no meu dia, tal, às vezes vou ficar um pouco distante da família, vou não sei o quê. É tentar ser feliz, é buscar a felicidade. Tudo que a gente faz na vida é para ser feliz. E a felicidade, ela não é contínua, ela tem picos, né? Ela nunca vai ser contínua a felicidade. Porque você não saberia o que é felicidade se existisse só felicidade. Você não saberia o que é tristeza se existisse só tristeza em nossas vidas, né? E aqui eu queria comparar com vocês, só para a gente concluir, a gente abre aqui um diálogo. Eu diria para vocês que, da mesma forma que uma torta de morango deve ter gosto de morango, é isso que se espera dela, a vida deve ter gosto de felicidade, é isso que se espera dela. A verdade é que no mundo da vida tem muita torta de morango ruim, né? Que não tem nenhum gosto de morango. Como também tem muitas vidas ruins, que não tem nenhum gosto de felicidade. O gosto do morango você sente o quê? Quando você morde a torta. O gosto da felicidade você sente cada segundo que você vive a vida. E você diria, mas que gosto é esse? Agora vem. O gosto da felicidade você sente a cada segundo que você gostaria que durasse um pouquinho mais. O gosto da felicidade você sente a cada instante que você agarra. A gente está aqui nesse nosso diálogo. É um momento que a gente às vezes não quer que acabar, não quer que acabe. Então é aquele momento que você agarra para que ele não acaba, que você estica e que você lamenta que ele tenha acabado. E a partir daí, o que a gente começa a fazer? Buscar um jeito de repetir. Instante de felicidade é isso. É um instante de vida que você não admite que acabe tão cedo. Disse o profeta Zaratustra do Nietzsche, né? Viva de tal maneira a desejar a eternidade daquele instante. Eu acho muito. Eu acho que se você conseguir desejar que aquele instante dure um pouquinho mais, já é bom demais a conta. É claro que muito da nossa vida não é assim. A gente passa o dia esperando o fim do dia, passa a semana esperando o fim de semana, passa o mês esperando o quinto dia útil, passa o ano esperando as férias. E será que você não percebe que quanto mais você torce para o dia acabar, para a semana, para o mês acabar, você está torcendo para a vida acabar mais cedo? A felicidade, ela só pode ser o contrário. Ela é a sua torcida e o seu desejo para que a vida não acabe nunca. E a cada instante. Por quê que acabou? Fala mais um pouco aí. É o que eu pretendia para esse nosso encontro. Que pelo menos por um segundo eu tenha te surpreendido. Que pelo menos por um segundo, 10 minutos tenha passado e você não tenha percebido. Que pelo menos por um segundo você tenha pensado em pedir essa gravação depois desse vídeo para mostrar para o amigo, para mostrar para a mãe, para mostrar para o pai. E se isso aconteceu, é porque você foi feliz nesse segundo. Então agora, de certa forma, você já sabe o caminho.
se a gente tiver que esperar o dia do happy hour para ser feliz, tem algo muito estranho acontecendo com a gente. Se felicidade é só no final do dia para a gente precisa começar a ressignificar. Se o único dia feliz para a gente é o 5º dia útil, é as férias, a gente precisa ressignificar muitas coisas nas nossas vidas. Muito obrigado. Está aberto para discussões, perguntas. É isso. Maicon, primeiramente, quem está falando aqui é o Dr. Carlos, ou Carlos. Agradecer pela belíssima explanação, pela belíssima mentoria, pela aula que você nos concedeu. Foi de grande valia, aprendi muito contigo. Eu tenho certeza que agregou muito valor às pessoas que estão aqui ouvindo, te assistindo. Eu queria te fazer uma pergunta, né, bem direta. O empreendedorismo para você é um caminho que te leva à felicidade no sentido realização profissional? Sim, sim. E por quê? Ele porque, na verdade, eu sempre tive muitas razões para chorar, né? E tem uma coisa muito importante, doutor, que quando você encontra aquele lugar que, desculpa a expressão, você fala, pô, esse lugar é do... não saia daí não, fica aí. Porque você encontrou, né, a sua metamorfose, né? Então ali você vai fazer sua metamorfose. E como eu venho de família muito simples, muito humilde, eu não tive um bom acesso à educação, né? Eu vim conhecer a educação depois dos meus 16 anos que eu comecei a trabalhar e tal, comecei a conviver com outras pessoas, porque eu vivia num mundo recluso, mundo fechado, né? Então, assim, quando eu conheci o trabalho e me encantei pelo trabalho, eu não sou um workaholic, evidentemente, mas quando eu me encantei pelo trabalho, falei, poxa, é aqui que eu quero estar. Esse é o lugar que vai me encantar. Então, tanto que quando eu conheci a minha esposa, né, eu falei assim, olha, tem uma coisa que para mim é fundamental, é trabalhar, né? Então, assim, não, tudo tem seu tempo, né? Esse tempo não é determinado por mim, não vai ser por você, é por Deus. Então, assim, tem um horário de trabalhar, né? Tem um horário de aproveitar a vida, de viajar, tal, mas na maior parte do tempo a gente tem que estar trabalhando para as coisas acontecerem. Isso foi muito bem conversado, foi muito bem aceito. Ela cuida muito bem, né, dos nossos filhos, ela dá um carinho muito especial para os nossos filhos, sou muito feliz por isso, né? Então, mas basicamente eu descobri a felicidade no trabalho porque eu necessitava daquilo, que aquilo me realizou. Então, assim, o que te realiza é onde vai estar a sua felicidade. O trabalho me realizou. Então, eu sou feliz por trabalhar. Evidentemente, eu estou muito distante daquilo que eu desejo, talvez mereço, mas absolutamente superior do que eu tive há 10, 8, 7, 5 anos atrás. Entende? Tem um lema da ordem beneditina, né? Que eu gosto muito, que é ora et labora, né? Ou seja, ore e trabalhe. Ore e trabalhe, porque se você só orar sem trabalhar, as coisas não acontecem. E se você só trabalhar sem orar, as coisas perdem a reverência, né? Então, isso é muito importante a gente ter, né? Joelhos no chão e acordar cedo. Belíssima resposta. Alguém tem mais perguntas? Fique à vontade, porque se não tiver, tem outra. Enquanto eles estão... Pronto, quem tá falando? Eu ajudo. Pode falar, Dona Josi. Boa noite. A mentoria está sendo muito proveitosa. Inclusive, meu esposo está aqui do meu lado, né? Cada um com o seu aparelho. E eu quero fazer uma pergunta. Dentre os... elaborar a pergunta. Dentro das ferramentas do qual você falou, Maicon, o desenvolvimento marketing pessoal, ele é mais importante do que os outros, a dedicação, o foco, ele é o mais importante ou ele é um agregado? Josi, muito pertinente sua pergunta, muito obrigado, eu terei o prazer de responder. Eu acho que ele anda de forma concomitante, ou seja, ele anda junto, né?
o foco, ele é muito importante no trabalho, porque não adianta também você promover o tempo todo. E, evidentemente, a promoção, o marketing pessoal, não é só ir falando, ó, eu tô aqui, olha aqui, ó, tá vendo? Eu tô aqui. Não é isso. O marketing pessoal é você mostrar os seus resultados para uma gama de pessoas. E como eu mostro os meus resultados, por exemplo, como eu faço meu marketing pessoal? Evidentemente, a gente está sempre no campo profissional, precisa, né? Tá bem vestido, né? A barba bem feita, o cabelo cortado, tal, não sei o que, tem tudo isso. Mas tem também a questão do marketing pessoal, que é a entrega de relatórios, a entrega de resultado, etc. e tal. E isso a gente precisa saber mostrar sem parecer arrogante. Então, isso é muito importante. Então, assim, a questão do marketing pessoal, a questão da etiqueta, evidentemente, é muito importante. É um assunto que ele está muito em voga, né? A etiqueta. Ele tinha passado, ninguém falava mais em etiqueta, agora está em voga, voltou e voltou forte. Eu acho que a gente tem que saber se apresentar, a gente precisa saber fazer as coisas acontecerem, mas para ser bem objetivo na sua resposta, Josi, anda de forma concomitante, anda de forma junto. Todos são importantes. A gente precisa nos cobrar e também ter cuidado para não ser muito excessivo na cobrança nós mesmos, mas de fato ser firme em tudo aquilo que a gente acredita e tudo aquilo que a gente pensa, mas também não deixar de fazer as coisas acontecerem. E aquilo que eu sempre falo para vocês, que é a insatisfação positiva que a gente tem que ter, é muito importante. Pô, acho que eu estou bem apresentável, acho que eu estou com foco, não sei o quê. O que está me faltando agora? Quando a pessoa falar para você, Josi, no seu trabalho, por exemplo, você não conhece, não sei, tá, Josi? Mas fala, Josi, hoje não veio bem vestida, por exemplo. E o que é ser bem vestido para aquele ambiente que você trabalha? Porque tem gente que trabalha em fábrica e trabalha de macacão. Então, o que é ser bem vestido? Entendeu? Então, é muito importante a gente ter essa cautela. Se alguém falou alguma coisa, no mínimo, ela viu alguma coisa que está errado mesmo, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter cuidado em levar tudo como fofoca. Ah, essa é a teoria da conspiração, é rádio peão, é fofoca. Às vezes, não é. Às vezes, é alguma coisa que a gente tem que entender. E, às vezes, se a gente souber observar, a gente tira bons proveitos das críticas também. Ah, entendi. Muito obrigada. Nada, João. Obrigado a você. Mais alguém, pessoal? Podem ficar à vontade. Aproveita o Maicon aí e suga ele o máximo que vocês puderem. Então, um rapaz jovem, mas cheio de conhecimento, de expertise. Então, podem fazer a pergunta. Boa noite. Boa noite. Todos me ouvem? Sim. Então, eu só queria acrescentar, claro, não há o que acrescentar, porque tudo que foi falado foram palavras assim muito, muito proveitosas, realmente muito proveitosas. Mas eu pensei em algo enquanto você falava sobre a política, né? A gente vê as pessoas hoje sempre reclamando. Aliás, se tornou uma coisa muito natural todos reclamarem da política, né? Sempre julgarem que a política é uma coisa ruim, todos os políticos são ladrões e tudo mais. Mas o fato é que é mais fácil a pessoa reclamar de algo ou reclamar de uma situação do que ela tomar uma atitude, né, em relação àquilo. E às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas é política, e no que eu posso mudar ou no que eu posso acrescentar? À luz do que você falou, eu pensei em algo, por exemplo, se a pessoa como política, ela se abre, então eu acho que não existe uma forma melhor do que eu ser um político do que sendo um empreendedor. Porque se a intenção da verdadeira política é ajudar alguém, ser um empreendedor é você tirar a dor, né, das pessoas. Porque, por exemplo, se eu vendo produto de limpeza, então eu estou aliviando a dor daquela dona de casa que às vezes usa um produto ruim, mas com o meu produto ela vai limpar melhor, ela vai exercer o trabalho dela melhor. Então as pessoas confundem a política, que é algo bom, com a politicagem, né? Que é a troca de favores insignificantes e, enfim, aquilo que a gente vê, infelizmente, hoje em dia. Mas
Eu só queria acrescentar, repito, as palavras foram maravilhosas. Quem sou eu? Mas eu creio que esse pensamento vai fazer bem, como fez para mim, vai fazer bem também para todos que estão acompanhando. Se eu vejo uma situação ruim, concluindo, né? Se eu vejo uma situação ruim, como a política, por exemplo, ou a politicagem que é feita hoje em dia, se eu me torno empreendedor, se eu me preocupo em ter algo que vai ir de encontro à dor das pessoas, então eu estou contribuindo positivamente na vida delas. Então eu acho que se tornar um empreendedor é você estar à disposição como um político verdadeiro, como foi falado, de se abrir e ajudar as pessoas. Bom, eu não sei se eu fui claro, mas eu só quis dividir esse pensamento que me veio enquanto o Michael falava. Tá Absolutamente claro e muito pertinente, porque a gente tem uma filosofia também, né? Nós que estamos sempre aí na labuta, a questão de que os ausentes nunca têm razão, né? Então, se tem um grupo aqui, pessoas que às vezes poderia estar fazendo qualquer outra coisa, está interessado em ouvir falar sobre empreendedorismo, sobre política, coisas boas podem acontecer, né? Ou seja, tem pessoas engajadas, ou seja, então a gente também tem pessoas que é muito pessimista em tudo, né? Eu acho que o pessimista, acima de tudo, desculpa a expressão, é um vagabundo, né? Que a única maneira de achar que não há nada para fazer é achar que não há, a única coisa dele fazer nada é achar que não há nada que possa ser feito, você entendeu? E aí você fala, aí você começa a fazer as coisas acontecer, então ele fala assim, olha, isso aí não vai dar certo não. Você fala, porra, mas tá dando, dá uma olhada aqui. Ele fala, então espera que você vai ver, entendeu? Então é basicamente isso mesmo. Acho que a gente precisa entender e aplicar o sentido de política, né? Eu não sou eu sou político, evidente, na minha atividade, mas, por exemplo, já não me candidataria a vereador, a não sei o quê, etc. e tal, porque não é o meu perfil, não é o que eu gosto, não é o que me faz feliz. Eu vou atrás da minha felicidade. Então, assim, fazer isso não é o que faz feliz. O que me faz feliz é gerir empresas, gerir negócios e fazer negócio, né? Então, isso me faz feliz. Ah, mas dentro da polícia eu estaria fazendo a mesma coisa. Não é o que eu gosto, entende? Então, assim, mas a gente precisa estar sempre aplicando a política na nossa vida. E é muito importante. Agora, a gente não pode banalizar, a gente não pode transformar a razão do negócio em uma estrutura banal, fútil, inútil, superficial e às vezes não faz a menor diferença. É importante. Muito obrigado. Boa noite a todos. Michael, eu tenho uma dúvida em questão. Posso perguntar? Claro, por gentileza. Eu, infelizmente, não consegui acompanhar na íntegra, mas o que me chamou bastante atenção, até a princípio falei, não vou pegar um caderno, mas fiquei tão intrigado que eu peguei para anotar. E enquanto eu estava ouvindo o pessoal falando, eu pesquisei de novo sobre essa questão que você falou da pessoa, do cidadão privado, e que o rapaz agora estava até falando sobre isso. O que eu gostaria de saber é se isso está presente, assim, como é que eu posso me expressar? Na maneira da pessoa de ser. É possível que uma pessoa seja, o perfil dela, idiotes, né, no caso, e ainda assim, tipo, na parte pessoal dela, na vida pessoal, ela consiga agir de forma semelhante ao cidadão político? Sim, eu creio que sim. Eu creio que sim, porque na verdade aí entra um pouco evidentemente, eu não sei se você vivencia isso, porque geralmente algumas perguntas elas vêm e algumas bases da vida, né? Algumas coisas que a gente vivencia no nosso cotidiano, sei lá, um irmão, um parente, um não sei o quê, um colega de trabalho, alguém até mesmo dentro da nossa própria casa. Mas a pessoa só precisa ser talvez assim, eu acho que algumas coisas vai depender da ética da pessoa e dos valores que ela acredita, né? Às vezes é simplesmente a forma dela. Em alguma forma eu vou agir como idiotez, e outra forma, em outros momentos, eu vou agir como um politicos, né? Então, depende muito da filosofia de vida, mas vale lembrar que ética não é cosmética, né? Ética não é uma coisa de fachada, um negócio que você passa no rosto e aí beleza, entendeu? Ética não é cosmética. Então,
para você ser um, você tem que ser um ou outro, né? Porque se você for os dois, talvez você esteja usando uma cosmética e talvez barata ou talvez cara, né? Mas esteja usando uma cosmética. Essa é a Entendi. minha visão. Essa é a minha visão. Não, claro. Desculpa. Entendi. Não, porque pelo que, embora eu creio que esteja correlacionado, né? Da pessoa, eu No também campo, tirei no um pouco campo da questão da pessoal, pessoa. no campo pessoal, eu posso opinar muito pouco, tá? Porque honestamente não é o que eu entendo, tá? Eu acho que aquilo que eu falei, eu sempre falo e tento tomar o cuidado de falar, ó, serviu para mim, porque aquilo que serve para mim às vezes não vai servir para nenhum outro colega ou para nenhum outro amigo, né? Ou para nenhum outro par de empresa, enfim. Então assim, eu acho que na base, no cunho pessoal do negócio, eu não seria a pessoa adequada para tratar esse assunto, tá? Mas eu acho que no campo profissional, eu acho que os dois não tem como você se interessar e não se interessar, entende? Então, assim, falando pelo campo profissional, não. Acho que é muito complicado essa condição. Não sei que exista antiética aí, entendeu? Porque você não pode fingir que se preocupa e, ao mesmo tempo, você fingir que não se preocupa. Exemplo, que a base, falando do sentido É, etimológico da palavra, entendeu? seria até um pouco falso, né? Um pouco Antiética. hipócrita. Seria, Antiética, o que eu falei. Porque ética não é estética, não é cosmética, desculpa, né? Não é uma sim. coisa de fachada, que você passou a maquiagem aqui, olha, eu sou uma outra pessoa agora. Ou você é, ou você não é. Uhum, entendi. Obrigado. Espero que eu tenha respondido. Não, sim, respondeu sim. Pessoal, tá aberta ainda a pergunta. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, fica à vontade. O tempo aqui é infinito, até quando acabe. Fique à vontade aí. Alguém mais? Suda, uma pergunta mais em relação a resultados. Eu quero fazer uma pergunta bem direta e no sentido de como que você procede ou como você educa alguém a proceder quando existe uma situação, um processo onde existe um erro recorrente. E às vezes, até pela dificuldade da pessoa, esse erro, às vezes, continua acontecendo e você, como alguém que está vendo essa situação, como que você procederia no lugar dessa pessoa, né, em relação à busca de ajuda e em relação a alguém que está sendo uma autoridade sobre essa pessoa? Tá, plano de incentivo. Plano de incentivo ele é fundamental, tá, para que a pessoa se desenvolva. Você tem que remunerar ela, além daquilo que ela ganha, para ela, o gestor, o empresário do futuro, né? Esse negócio de você achar que já foi. Evidentemente, acho que espero que ninguém pense isso em pleno século XXI. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Hoje o colaborador sabe que o empresário, a empresa depende dele também para rodar, né? Então, assim, a gente precisa ter muita cautela com isso. Mas, basicamente, quando tem uma pessoa que não esteja entregando o resultado, evidentemente você tem que entender o porquê. Por que ela não está entregando aquele resultado? A gente volta lá na matriz. Vamos ver o currículo dela. Pessoa de vendas, por exemplo. Pô, trabalhou em vendas aqui. Pô, ela trabalhou em vendas num monte de empresa. E trabalhou, né, ela se manteve um bom tempo na empresa. As os retornos que nós tivemos da área de recursos humanos dessas empresas foram super positivos. Então, assim, o que tem de errado? Porque às vezes ela está passando um problema dentro de casa. Às vezes uma mulher, por exemplo, está apanhando do marido, desculpa até dizer, mas eu já peguei isso acontecendo. E a pessoa desanima. Então, evidentemente, a gente não pode, aquilo que eu falei, a gente não pode levar tudo a ferro e fogo em todos os casos, porque às vezes você está colocando no mercado um profissional que vai ser seu concorrente, entendeu? Porque se ela domina do seu negócio, é muito importante que você esteja perto, próximo. Então, assim, eu fui no limite, que foi o que aconteceu comigo. Eu tive uma profissional que ela estava perdendo performance, eu fui perguntar para ela, a gente conversou, sentou, abri, né, dei liberdade a ela também a se abrir, confiou, ela viu que ela podia confiar, que não era, as perguntas ali eram muito técnicas e profissional, não queria saber da vida privada dela, mas era importante que ela colocasse para a gente ver como poderia ajudar. Ela disse, olha, eu sofro agressões do meu esposo, então isso é muito complicado, né? Isso é muito complicado. E não só isso, tantas outras coisas que podem acontecer. Então a gente precisa entender também, esse é um ponto quando o profissional é bom e ele perdeu o resultado, ele deixou de dar resultado. E aí tem uma outra questão, que você aposta numa pessoa e ela não te dá o resultado, porque às vezes não é a área dela. Você entendeu?
Você pegou uma pessoa de vendas e foi colocar num financeiro, por exemplo, para fazer conciliação, não sei o que. A pessoa de vendas você quer ser livre, ela não quer ficar reclusa ali e ficar presa a processos, entendeu? Desculpa, processo não, a rotina, entendeu? O pessoal de vendas não fica preso a rotinas, são passarinhos, entendeu? São pássaros, são águias, são tudo, eles querem voar, entendeu? Então, a gente entender também, às vezes, pô, será que eu postei errado nessa pessoa porque às vezes você fala, porra, o profissional é ruim. Não, o profissional não é ruim. Ruim é quem contratou ele e colocou ele naquela área, por exemplo, nesse segundo caso, estou dizendo, tá bom? Então, ruim é o profissional que contratou ele, colocou ele naquela área, sabendo que ele não tinha competência para fazer o negócio acontecer. Entendeu? Então, precisa ser feita uma outra análise importante, claro. Muito Tá obrigado, respondido, Massuda. Pedro? Sim, muito obrigado. Mais alguém, pessoal? Fiquem à vontade. Ô Marco, eu vou fazer uma pergunta, né? Um linguajar bem popular mesmo, para as pessoas entenderem. No empreendedorismo, toma atitude com base no sentimento? Quase nunca, né? Quase nunca. Não pode. Às vezes Uma ele outra decide. pergunta, só vou encaixar uma outra pergunta com base nisso. Mesmo a pessoa que está iniciando, ciente que não pode tomar atitude no empreendedorismo com base no sentimento, por que você acha que as pessoas, mesmo tendo essa ciência, mesmo assim ela comete o erro de tomar atitude, contratando quem não pode ser mandado embora, porque isso no negócio tem que ter muito cuidado, você não pode contratar aquele que você não pode mandar embora, por causa do sentimento? Que conselho você dá para essa pessoa para ela parar de agir com sentimento e na hora de fazer, porque a contratação você tem que ser minucioso para contratar e rápido para demitir. Que conselho você pode dar para essa pessoa, Marco? Você sabe que a gente precisa ter muita cautela, Dr. Carlos, referente a essa condição. Ela é muito pertinente. Hoje, a maioria das empresas que quebram são empresas familiares que o proprietário fala, não, mas eu vou contratar meu filho, o cargo ali cabe R$7.000, por exemplo. Não, vou contratar meu filho, porque é meu filho que eu amo, vou dar 15 mil e vou dar não sei o quê. Da hora que você vai fazer o planejamento estratégico e vai fazer o planejamento financeiro, você vê que não fecha a conta, entendeu? E você vê que você vai estar sempre patinando, né? Você tem o custo mais pesado que a folha, que é onde você já perdeu, então, assim, é muito complicado. É algo que quem não souber tratar as coisas diferentes é muito perigoso essa conjugação de parentes e trabalho, entendeu? Tipo assim, relacionamentos e trabalho. Porque o negócio deixa de ser pessoal. Que se em algum momento eu precisar corrigir você, ou chamar você numa reunião, você vai falar, poxa, mas você não gosta de mim? Não é a questão que eu não gosto, é a questão que o negócio precisa andar. Eu dependo do negócio andando, você depende do negócio anda, e algumas vezes as pessoas não vão entender. Já vi, né? A gente vê muitos relacionamentos se acabando por conta desses negócios aí, parentes às vezes que trabalham juntos, depois um fala mal do outro para a família, e vira tudo aquele estardalhaço. Eu, particularmente, sou contra trabalhar com parentes, assim. Eu já trabalhei com a minha esposa, eu conheci ela, na verdade, numa empresa que nós trabalhamos juntos. Depois de um tempo, eu acabei saindo e fui gerenciar outro empreendimento. Mas que a gente, assim, tinha muita maturidade de falar, ó, você lá e eu cá, e beleza, é isso, entendeu? Então a gente tinha muita maturidade, tanto que a gente trabalhava muito próximo do outro, a gente nem se via, entendeu? Às vezes a gente ia se ver em casa, ela pegava o carro dela, vinha para casa, eu pegava meu carro, vinha para casa, e a gente se encontrava em casa. O total comprometimento que a gente tinha para não misturar as coisas, né? Porque em algum momento, dado momento, eu tinha que cobrar a equipe, eu ia cobrar, o pessoal já olhava para mim como que eu ia cobrar ela, entendeu? Então isso é uma questão muito, muito, muito complexa, né? E às vezes até mesmo contraditória. Respondido. Pessoal, o Marcos, se você puder fazer uma conclusão nessa aula. Claro. Eu vou terminar com a conclusão. Por favor, doutor. Desculpa. Novamente, te agradeço pelo seu tempo. Ciente da sua agenda, ela é bem apertada.
E Tá, não tá você muito, não. estado aqui, Uma vez tá tranquilo. tá, né? A última reunião que nós fizemos, acho que a gente terminou da 00:30 para Eu nem se percebi. adequar na Eu só parei agenda. porque você me cortou. Só parei porque você me cortou. Mas no domingo já vai dar 1 da manhã, pô. E isso é bom, isso é bom. E pode fazer suas conclusões finais e novamente te agradeço pela explanação aqui. Tem só pra gente concluir, teve um personagem na nossa história humana chamado Agostinho de Hipona, né? Que hoje, depois os católicos, os anglicanos e ortodoxos, acho que chamaram ele de Santo Agostinho. E ele tem uma frase especial que eu gosto muito, né? Que é o seguinte: não sacia a fome quem lambe pão pintado. Vou repetir. Não sacia a fome quem lambe pão pintado. Ou seja, não dá para fingir que as coisas estão lá. Entendeu? Não adianta a gente ficar assistindo o filme e falar, pô, isso aí poderia acontecer na minha vida. Arregaçar a manga e fazer acontecer. Isso é importante. E o segundo ponto é, nunca esqueçam de Deus. Por mais que a gente se afaste, eu sou uma pessoa muito falha nesse sentido, né? Principalmente, eu acho que eu tenho muito mais do que aquilo que eu pedi, inclusive do que o que eu mereço. Mas Deus, por sua misericórdia, Ele põe desafios diários nas nossas vidas e a gente vai brigando e vai tentando se manter e crescer cada vez mais. Principalmente como pessoas, né? Então, assim, não se distanciem de Deus. É o único amigo que a gente tem. Eu cheguei a uma fase da minha vida que as coisas começaram a acontecer e eu vi um monte de gente se aproximando. E rápido eu fiz uma conclusão, fiz uma autoanálise, falei, poxa, tá errado. Tá errado, todo final de semana é festa, todo final de semana tem alguém convidando, e não são meus amigos. Cuidado, não confundam amigos de festa com amigos de velório. Ou seja, não confunda amigos que vai estar com você no momento bom. Olhe sempre que ele vai estar com você no momento ruim. Mike, você não é uma pessoa dessa, evidentemente, às vezes eu nem conheço ninguém, gente, ninguém me conhece, então talvez se conhecesse seria uma outra condição, se estivesse próximo, evidentemente, a gente está se conhecendo agora. Mas entende? Aprenda a separar e, de certa forma, é muito importante que você não distrate, mas ignore quem não serve. Deus fez isso, Jesus, é hora de separar o joio do trigo, veio a grande colheita. Entendeu? Então separe. E geralmente, no meu caso, em todos os casos que eu já vi até hoje, os amigos estão sempre aqui dentro. Eles não passam disso aqui. É sempre aqui, ó. 5 dedos. Hoje eu tinha 4, né? Agora eu tô com 3 dedinhos. Então, assim, é saber separar. Mas eu não achei paciência. Faz parte. Mas você não pode vir aqui na festinha que a gente vai fazer? Pô, tem compromisso. Nem tenho, eu vou ficar em casa com a minha família. Tem compromisso com a família, ponto final. Entendeu? Então, assim, valorize quem é de valor para você. Valorize quem te importa. Ou seja, quem importa você para dentro delas. Nem importar. Você se torna importante quando alguém importa você para dentro dela. Então, valorize esse tipo de pessoa. Muito importante. E não se esqueça, não se afaste de Deus por nada nesse mundo. Tá? Obrigado, Maicon. Obrigado, pessoal. Lembrando que amanhã a mentoria é 8:30 com o André Alcausa. Ele vai falar sobre empreendedorismo, como você inicia do zero no ramo da construção. Peço encarecidamente a participação de todos, mesmo engajamento que teve comigo na segunda, hoje com o Maicon, amanhã com o André, e extrai o máximo que você puder nessa mentoria, que serão 7 dias até o dia 8, exceto sábado e domingo, tá? E tenho certeza que vai agregar muito valor a vocês, da mesma forma que está agregando valor para o Maicon, que eu tenho certeza, está agregando valor para mim também, eu estou aprendendo mais, né? A gente aprende mais quando ensina. Então, isso é bastante importante. Então, deixa aqui... Só vai ser um bom ensinante quem for um bom ouvinte, né? A gente tem que... A diferença da humildade e da subserviência, ela cabe, é pertinente. Concordo plenamente. Então, forte abraço a todos. Tá ok? Damos por encerrado, né, Michael, a mentoria de hoje. Muito obrigado. De nada, e espero vocês amanhã. E eu peço para vocês novamente, coloca um insight no grupo, o que chamou mais a tua atenção na mentoria de hoje, tá? E para vocês incentivarem as pessoas que por algum motivo ou outro não puderam assistir,
mas que venham participar das próximas aulas. Tá ok? Obrigado, pessoal. Dou por encerrada a mentoria. Forte abraço. Obrigado, Matsuda. Muito abraço.